Então nós estamos aqui mais uma vez para o programa Inspirando Soluções, um programa que visa levar as pessoas que estão ali meio travadinhas, meio pensando em desistir das suas carreiras, dos seus negócios, histórias reais de pessoas reais, para que você possa de fato ter aquele gás, aquele upzinho para continuar na sua jornada. E hoje, com muita honra, estou recebendo a Poliana Ramalho, da Girassol Assessoria. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite, Poliana. E eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, fizesse a tua apresentação mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo e contasse um pouco da tua jornada aí até a assessoria. Tá. Obrigada, Jean, por lembrar de mim. A gente teve conexões importantes no passado recente, né? Verdade. E fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade da gente bater esse papo aqui hoje, né? Eu me apresento em 3 simples palavras, né? Eu sou Poliana Ramalho, jornalista, empresária e mãe, né? Eu acho que isso aí resume muito da minha trajetória hoje, trajetória de vida, e traz um pouco do que eu também quero para o meu amanhã, né? Então, quando você falou assessoria de imprensa, minha trajetória até assessoria de imprensa, eu traria minha trajetória também como empresária, né? Na verdade, é o caminho que eu tracei de uma profissional que trabalhava em redações de jornais, né? Trabalhei em televisão há muito tempo, trabalhei também com jornal impresso, eu fico brincando que eu sou da old school, né? Então, fiz todo aquele trabalho tradicional de jornalismo de redação, trabalhando por trás das câmeras, na frente das câmeras, fui editora de jornais, fui apresentadora durante muito tempo. Bacana. E até que teve um momento em que um amigo meu me chamou para empreender. E ele me chamou no momento certo. Eu tinha mais ou menos 30 anos, hoje eu tenho 42. Eu tinha 32 anos e eu tava louca para mudar o rumo realmente da minha trajetória ou adicionar algo, né? Empreender, para mim, era extremamente diferente de tudo que eu vinha fazendo, me deu muito medo, mas essa parceria com esse meu grande amigo, até hoje meu sócio em algumas situações, que é o Lucílio Lessa, ela me motivou, né? Ela trouxe a mim o que faltava. Porque a sociedade tem disso, né, Jean? É isso. Né? A sociedade traz muitos problemas, a gente sabe disso, mas também, quando encaixa ali, o outro traz o que você não tem, é uma grande virada de chave. E aconteceu isso comigo. Perfeito. A grande importância da sociedade é exatamente essa. Você Sim. encontrar um sócio que possa complementar as suas qualidades, as suas habilidades, os seus atributos, e não alguém exatamente igual a você, porque pode ser que falte alguma coisa depois. Sim. Não é verdade? Então me diz assim, para começar, eu queria que você explicasse assim, um pouco de forma geral o que é mesmo, o que é que significa, o que é que faz a assessoria de imprensa, por que ela é tão importante, por que isso, e no que é que isso pode ajudar pequenas, médias e grandes empresas até. Hoje a minha empresa, que é a Girassol Assessoria, a gente presta serviços mais amplos em comunicação. A assessoria de imprensa, ela é meu carro-chefe, é o que a gente faz muito bem, é o que a gente é reconhecido no mercado, como assessoria de imprensa, de fato, né? De forma bem resumida, explicando primeiro o que é assessoria de imprensa, né? Nós somos profissionais que fazem uma ponte entre a empresa, uma empresa de pequeno, médio, grande porte, e a imprensa. Quando eu falo imprensa, imaginem todos os veículos de comunicação que a gente consome hoje, seja ele televisão, internet, rádio, redes sociais, revistas, né? Então, nós pegamos aquela empresa, as temáticas que aquela empresa abrange, os profissionais daquela empresa, que a gente chama de fontes, e fazemos uma ponte para a grande imprensa. Grande e pequena imprensa também, mas qualitativa. A imprensa que os jornais, né, que a gente coloca os nossos clientes, eles são jornais de credibilidade, né? Mesmo de menor porte, mas são jornais que têm uma autoridade. Então existe o filtro então, daquilo que o cliente quer vender como assunto, da forma como o cliente quer vender e de onde você vai direcionar esse cliente a essa matéria. Assim, é mais ou menos isso? Na verdade, o cliente tem demandas. Olha, eu queria que esse produto
ganhasse, reverberasse lá no jornal O Povo, vou citar aqui algum jornal, reverberasse na TV Cidade, né? Como é que eu faço para fazer isso? E aí eu tenho uma explicaçãozinha simples, assim, o cliente, porque eu não posso eu mesmo pegar o meu produto, ir lá num jornal, bater na porta e dizer, olha, eu queria falar desse meu novo produto, por exemplo, esse daqui da Lolo Biscoitos. Eu queria divulgar esse sanduíchezinho esse waffle que eu tô trabalhando agora, que é um lançamento inédito, inusitado e tal. Porque na hora que você chega num jornal desse, ele vai te receber muito bem, mas naturalmente ele vai te enviar para o setor comercial. Uhum. Porque você é um cliente que pode pagar por aquilo. Então ele vai te enviar para o setor comercial. Esse é o movimento natural de qualquer meio de comunicação, de imprensa, de jornal, que você vá. Errado não tá. Não, é esse o movimento, né? E, através de assessoria de imprensa, nós temos ferramentas técnicas estratégicas que te colocam lá sem ônus nenhum. Você não paga nada, né? Quais são esses dois caminhos rápidos? Primeiro, nosso relacionamento, que é um ativo preciosíssimo do assessor de imprensa, é o que você construiu de relacionamento. Eu tenho mais de 15 anos de mercado. Então, o que você construiu de história com aqueles veículos? Se você bater na porta, eles abrem. Eles poderiam não abrir, né? Eles poderiam não te escutar. Eles poderiam não acreditar no que tu tá falando, né? Mas aí, graças ao que a gente trouxe nesse tempo todo, nós construímos uma autoridade junto aos veículos e às personas da comunicação, jornalistas, editores, repórteres, produtores, que eles abrem a porta pra gente e diz, Paulo, o que é que tu tem pra trazer pra gente? E aí eu consigo entregar aquele material. Segundo ponto, nós sabemos como fazer essa entrega. Uhum. Como é que eu vou entregar aquilo? Eu vou chegar lá com o produto? Não vou chegar lá com produto. Eu vou chegar lá com artifícios jornalísticos, ferramentas de construção de narrativa jornalística. Então eu faço a construção de uma narrativa jornalística adequada ao que o veículo consome, aceita, e aí eu acerto. E aí eu consigo abrir essa porta e emplacar materiais. Dando uma noção geral aqui, o preço de mídia paga em jornais, eles são muito altos, né? Pelas tabelas que você for verificar lá. E aí a gente consegue... Modo avião. Tá. O valor publicitário, ele é alto, né? E a gente vai conseguindo entrar ali através de relacionamento e claro, sempre com jornais com um trabalho de filtro também muito importante, né? Aqui eu tenho só o que abraçar e agradecer a todos os jornalistas dos veículos de Fortaleza, aos fazedores de comunicação do digital, né? Que nós temos hoje uma massa digital muito importante para a modernidade hoje, de blogs, de sites, de portais, que abraçam todos os dias o trabalho do assessor de imprensa, e a gente só tem a agradecer demais eles por abrir essa porta pra gente e acreditar no que a gente leva até eles. A comunicação cresceu muito, as histórias estão sendo cada vez mais contadas, né? Então, para o cara emplacar uma história dessa, a história precisa realmente ser boa. Não é só chegar lá com vontade ou com dinheiro. Às vezes você banca a publicidade, mas não necessariamente essa publicidade vai ter um retorno se ela não tiver uma boa história. Sim. Então, assim, como é que você escolhe, assim, hoje os teus clientes? Eles te trazem as histórias? Existe a história do release, né? Eles te trazem as histórias, você ajuda na construção do conteúdo, ou o copyright fica todo por responsabilidade deles? Como é? Vocês dividem isso? Como é que é feito esse trabalho de venda da matéria? Quando a gente fala venda, é um jargão que a gente fala, né? Que é a nossa oferta para os veículos, a gente chama de venda, mas não é uma venda, né? É uma entrega gratuita, é um relacionamento mesmo. Mas assim, a primeira coisa importante e que é muito interessante na assessoria de imprensa é muito peculiar esse trabalho. Nem tudo que a gente quer rende. O cliente pode chegar com o que ele acha a melhor matéria do mundo e a gente vai avaliar e vai dizer, não adianta, porque isso não vai entrar no jornal. Tem que ter a construção da notícia. Não, e nem tudo entra mesmo. Eu posso construir a melhor notícia, para mim a melhor, e não interessar os jornais. Porque os jornais, eles têm um filtro e um desenho já muito acertado do que realmente é relevante. Porque existe um recorte do que é notícia.
Uhum. Notícia não é o que eu quero que seja, notícia é o que é notícia. Atinge a muitas pessoas, tem relevância para a sociedade, então tem um checklistzinho do que é notícia, que nós, assessores de imprensa, naturalmente entendemos e tentamos envelopar o que o cliente traz para conseguir colocar no jornal. Mas tem nichos que não adianta, eles não vão entrar nos jornais. Não adianta. Mesmo que ele cumpra todas aquelas etapas, aquelas chamadas etapas da construção da notícia. Muito complexo. Ele vai entrar pontualmente, não entra com relevância, não ganha grande espaço, ou não tem uma sistematização de processos, ele não consegue entrar constantemente, que é outra coisa que é importante, é você estar sempre rodando na imprensa, né? E eu queria voltar um pouquinho no tempo. Você falou da tua construção, até da sua parceria, um sócio, construiu, resolveu Sim. empreender. E qual foi a sensação assim, de emplacar primeiro o cliente, emplacar a primeira notícia? É muito interessante, porque você chancela a sua teoria. Então a gente tinha toda a teoria de, gente, se eu fizer a notícia nesse formato, com essa manchete, com esse estilo, se eu falar com a pessoa tal, no horário tal, sabendo que ela vai fechar a edição daqui a tantas horas, porque tem todos esses olhares. Se eu ligar pro cara 10 minutos depois que ele fechou a edição, ele não entra mais. Então tem um feeling e tem um time. Tem um time, tem um conhecimento profundo de mercado. Por quê? Uma coisa muito interessante. Nós já atendemos e atendemos hoje empresas nacionais. E é muito interessante que algumas empresas grandes, elas vêm para Fortaleza. Nós temos assessoria nacional. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque não conhece o mercado funciona local? Muito aquém do que poderia funcionar. Muito menor do que poderia crescer. Por quê? Porque não conhece o mercado local. Trabalha com o que você já sabe, que é disparador de e-mail. Pois é. Então, as peculiaridades de saber que o colunista tal só está lá entre 7 e 8 da manhã é nossa, é local. Que o colunista tal não recebe pauta por WhatsApp, só recebe por e-mail, e no e-mail tal, faz toda a diferença. Isso faz a matéria girar. Então, são muitas entrelinhas que não se estuda nunca na faculdade, que os livros não vão dar, e que é só a prática do convívio cotidiano com aquele nicho de imprensa e com a forma que o teu mercado funciona, que vai te fazer a diferença. Legal. Eu queria aproveitar que você falou aí de grandes empresas que têm a assessoria nacional. Você falou de 2 pontos que eu gostaria de falar muito. Primeiro, esse fato das grandes empresas já possuírem uma assessoria Sim. de imprensa. Então, geralmente, essas grandes empresas, além da assessoria, elas já possuem um planejamento muito bem feito. Já tem um setor de marketing, já tem uma verba destinada para aquilo ali. E acaba que, é a minha visão, eu não sei se eu estou certo, acaba que o pequeno negócio, aquele pequeno negócio, muitas vezes é um empreendedor individual, ou então uma pequena empresa que tem 5, 6, 7 funcionários, 10 funcionários, eles acabam que deixam essa parte de assessoria de imprensa para depois, vão deixando e nunca vão fazendo. Sim. E aí, qual é o impacto de ter uma assessoria de imprensa trabalhando para você, ou sei lá, o impacto de não ter uma assessoria de imprensa trabalhando em prol do teu negócio? Eu vou falar uma palavra aqui, uma frase aqui que talvez contraponha o que eu disse há pouco, mas eu vou tentar esclarecer. A assessoria de imprensa é para todo mundo. Porém, nem todo serviço, produto, negócio alcança o resultado máximo na assessoria de imprensa. Uhum. Por quê? Porque cada nicho a imprensa tem um interesse, né? Então, nem todo produto interessa tanto a imprensa. Eu vou dar um exemplo agora. A gente fez há pouco tempo uma campanha para um instituto, vou falar aqui porque é tranquilo, Fortaleza DAO. É um instituto filantrópico de mães que se reuniram para trabalhar com a socialização de crianças com síndrome de Down. Naturalmente, a imprensa ama esse tema, que é um tema social, é um tema plural, é um tema inclusivo. O jornalismo, ele valoriza esse tipo de tema. Então, a gente sabia que a gente ia conseguir vender e ampliar essa voz do Fortaleza DAO nos veículos de comunicação de forma mais instantânea.
Se eu chego um cliente que ele está lançando um novo sorvete com uma técnica inusitada, tal, que não existe no Nordeste, eu tenho ali uma notícia. Vocês percebem isso? Uhum. Eu tenho que ter um chamariz. Uma inovação, um diferencial. Uma inovação, um diferencial. A busca da assessoria é claramente, primeira mão, isso. O que tem de diferente? Se for um sorvete de goiaba igual outro sorvete, não vai interessar. É só mais um. É só mais um. É só mais um. Então a gente tem que ter esse olhar. E respondendo o que você perguntou, com o que é que a assessoria de imprensa, qual é o resultado da assessoria de imprensa? Ah, Polly, eu vou aparecer nos jornais. E aí, qual é a diferença disso? De forma simples, construção de história e construção de autoridade. É só a gente perceber o nosso movimento como pessoas comuns. Quando a gente quer acreditar em algo, dizer, rapaz, será que isso é verdade? Porque hoje nós estamos inundados pelo excesso de informações e de pessoas que fazem tudo melhor a toda hora. Todo mundo vende tudo melhor, todo mundo tem o melhor produto, todo mundo é bom. Como a gente, consumidor, vai definir isso? Na hora que eu tenho um profissional, eu tenho 3 profissionais ali, eu vou para onde pesquisar esse profissional? Vou pro Google. Uhum. Isso é um movimento massivo natural. Ou eu vou procurar alguém que já consumiu, ou eu vou procurar ele no Google, ou nas redes sociais. Se eu chego lá, é uma pergunta que eu deixo aqui, Jean, até para você e para o pessoal que está assistindo. Se eu chego lá, busco esses 3 clientes, um dos 3 apareceu em vários jornais, apareceu em vários blogs dando entrevista, com autoridade, com credibilidade, com construção de história daquele produto, qual que você vai escolher? De fato, aquele que me gerou mais autoridade. Eu não quero aqui nem forçar a resposta, isso é natural, Mas gente. é natural, concordo. É natural, não é? Você acaba se afeiçoando por aquele que você conhece mais. Então, se aquele está aparecendo mais na mídia, provavelmente aquele tem aquele gatilho de que, opa, esse aqui... Esse eu posso acreditar. Esse eu Então, posso a acreditar. assessoria de imprensa, ela dá autoridade para o produto, para o serviço, para a empresa. E tem um outro, esse é um dos pontos. Outro ponto, ela protege a marca. Eu tenho clientes que me contratam para proteger a marca. Entendi. De crise na Faz imprensa. sentido, total. Então a gente fica, como a gente tem relacionamento com os jornalistas, a gente sabe antes. A gente é procurado antes. A gente tem como acessar de forma mais profunda. Até para o jornalista checar a história e não falar besteira nos Exatamente. meios de comunicação. Exatamente. Então, assim, vou dar outro exemplo agora. Recentemente, ia sair uma nota sobre uma situação, é porque eu não quero abrir casos aqui muito, Não, mas sobre uma Claro. situação que não era bacana para o cliente. O que o jornalista fez antes de colocar no ar? Ele me ligou. uhum. Olha, tudo bem, tu assessora fulano de tal, né? Pronto, a gente está saindo com uma nota, isso, isso e isso. O que eu fiz? Eu consegui reverter a situação, falei com o meu cliente, trouxe uma nota de contraponto àquela, coloquei a palavra do meu cliente, e aí a coisa saiu completa. Deu voz a todo mundo. Se ele não tivesse assessoria de imprensa, ele ia ser exposto na grande imprensa, era um grande jornal local, sem poder... Ele, inclusive, na verdade, o movimento do jornal é procurar, Uhum. mas nem sempre ele encontra. Entendi. Quando ele não encontra, você já deve ter visto, procuramos a empresa, a assessoria de imprensa, e ela não se posicionou, ela não respondeu, ela não atendeu. Entendi. Entende? Deixa eu só dar um check aqui Tá. Essas câmeras, como é fotográfico, elas ficam no máximo por 30 minutos. Tá. Às vezes 20, às vezes 30. Tá ok pra ti, Jean? Alguma orientação que eu fale menos? Não, tá ótimo, tá ótimo. Fica tranquilo. A gente deu pra você, não sou eu não. Uhum. Fica perfeito. Quer uma água? Não, tá bom. Vamos continuar. Então, assim, é interessante, Polly. Eu lembro que uma certa vez eu fiz um trabalho com você, antes da pandemia, Sim. e um dos assuntos que foi mais buscado foi o trabalho de home office. Foi eu falar sobre home office. Então, foi blog, foi TV, foi jornal. E o mais engraçado é que, logo assim, um ano depois, veio a pandemia e o trabalho de home office aumentou 82% nas empresas. Exatamente. E eu fiquei revendo aquele momento que a gente trabalhou junto,
e percebi que poderia ter feito muito mais. Mas é como você disse, é o time. Tem a factualidade do momento também. Exato. Depois ele virou assunto do momento. Depois ele virou E aí tem mais atração da imprensa, ela quer mais. Depois. Mas isso é algo que ninguém vai prever o futuro, ninguém consegue prever o futuro. Mas o trabalho da assessoria da imprensa é exatamente esse: entender onde colocar o cliente dele na melhor posição para que ele possa receber os maiores benefícios, né? Sim, aí você imagina, hoje o Google virou a grande memória das pessoas. Os buscadores viram a grande memória. Então imagina tu tá com a tua memória, a tua história demarcada, com pautas positivas, uma constatação positiva naquele grande buscador. Mas tem que estar ativo a todo momento, porque a velocidade da informação é absurda. Existem várias formas, assim. Eu tenho clientes que procuram por uma campanha, eles querem que naquele momento o nome dele esteja bem ranqueado no Google, né? Bem ranqueado no Google, bem colocado, porque é importante entender também. Se trabalha muito hoje com tráfego. A assessoria é um aliado importantíssimo para o tráfego. Por quê? Porque a gente posiciona a fonte, a empresa, dentro das páginas de mais autoridade que o Google quer, que são as páginas jornalísticas. Entendi. Então, você vai entrar dentro dos maiores ranqueadores, que naturalmente são ranqueadores, que são as páginas de notícias. E aí uma empresa bem planejada, tem aquele gestor de marketing que sabe trabalhar o SEO, então ele vai juntar o conteúdo. Totalmente. Aquilo ali é uma ferramenta de ouro para SEO e para quem trabalha com tráfego também, né? Então, imagina a tua história, você dando um Google, a tua história bem construída lá dentro, né? Aí você perguntou periodicidade. Assessoria você tem que estar sempre dando uma aquecida de novo. Então você faz ali 1 ano, se quiser parar um tempo, faz 2 anos. Eu tenho cliente de 5 anos, permanente, sempre. Quem não é visto não é lembrado. E lembrado positivamente, que é importante. Porque tem um detalhe também. Qual a diferença da publicidade para assessoria? Né? A publicidade você paga para estar ali e é um produto que o público já entende como assim, é uma construção que a pessoa pagou para apresentar aquilo. A assessoria de imprensa não, ela vamos chamar de orgânica. Ela é a mídia orgânica daquela pessoa. Você entra no jornal como um fonte especializada, consultor Jean, o médico fulano de tal, o empresário cicrano, né? Então você entra como uma fonte de credibilidade e a tua empresa é citada como um personagem importante daquela história. Então é nesse formato que a assessoria traz as pessoas. Eu queria entender uma outra coisa. Eu vejo comumente as pessoas tentando realmente se vender cada vez mais, principalmente nas redes sociais. Todo mundo quer viralizar algum tipo de conteúdo. Essa parte mas eles trabalham exclusivamente. Tem empresas que trabalham exclusivamente, nem tem site, sequer tem um site, mas ela tem uma página no Instagram, por exemplo, onde ela tenta lá emplacar os seus produtos, os seus vídeos, e alguns têm muito sucesso. Sim. Existe também a assessoria de imprensa voltada para essas pessoas que não têm um site, que não têm necessariamente um conteúdo escrito, publicado, pessoas que nem são empresas, às vezes são pessoas que são só uma personalidade, também querem esse tipo de serviço, mas eles de fato buscam ou eles estão tentando ali na própria sorte? Eu não sei claramente qual seria a persona que você está falando, mas... Por exemplo, assim, o que eu quero dizer, aquelas pessoas, elas estão tentando viralizar de alguma forma. Eu não sei se elas sabem da existência de um assessor da assessoria de imprensa, do que faz a assessoria de imprensa. Se for artistas e influenciadores, sim, é clássico para eles. Todos têm. Todos têm. Agora você falou e eu me lembrei, geralmente o artista tem lá o link no perfil dele tem um link do assessor dele, né? Mas ali às vezes é o assessor de produção, o assessor pessoal. Não necessariamente o assessor de imprensa, não, mas o assessor pessoal. Aquele que vai resolver os problemas para ele. Mas o artista, é muito comum o artista ter assessoria de imprensa. Já fui assessora, trabalhei com o Marcos Lessa, um beijo aqui se ele assistir. Então, fiz assessoria há muito tempo da Milady Mihaly, né? Que é uma influenciadora digital de nível nacional. Né? Ela não é uma empresa, mas ela se vende e gera muito conteúdo. Que é uma influenciadora digital e ela também tem alguns negócios, né? Mas como influenciadora. Então, Davi Cartacho, a gente fez alguns trabalhos também. Mato Miranda, são locais. Mato Miranda,
lembrando aí de artistas, assessoria de peça de teatro, lançamento de uma peça de teatro. Quem tiver interesse em conseguir construir sua história de divulgação dentro da imprensa, isso da massa digital e deixar ali seu rastro, cabe assessoria de imprensa. Agora, de novo, temos que entender qual produto, como a gente vai envelopar. É possível envelopar? A gente consegue que a imprensa se interesse? Por isso precisa sentar, conversar, brifar. Mas assim, você citou o nome de algumas pessoas e algumas das pessoas, não necessariamente essas, mas algumas pessoas procuram assessoria de imprensa depois de já terem tentado por si só. Não sei se são todos os casos, mas algumas pessoas cometem erros tentando fazer com que o seu produto, que a sua empresa se destaque, o seu produto se destaque, que ele se destaque, e eles cometem alguns erros. Quais são os erros mais comuns, assim, eu não sei se existe isso, mas quais são os erros mais comuns que você percebe como assessora que as pessoas vêm cometendo, principalmente nas redes sociais ou no segmento da venda do seu produto, da sua empresa, que a assessoria de imprensa resolveria? É posicionamento, é a forma como ela fala de si, tem assuntos polêmicos. A assessoria de imprensa, ela trabalha muito também com contenção de crise, muito, assim. Já fui contratada várias vezes, inclusive de forma mais sigilosa, para contenção de crise, né, de prefeituras, de políticos, de empresas, assim. Então, é outro trabalho que a gente faz, assim, olha, tem uma crise truando ali, truando é bem cearense, né? Tem uma crise truando ali, ou então aconteceu uma situação X na loja tal e a menina vai para redes sociais, vai para a imprensa. O que é bem comum hoje. Hoje é muito comum. A gente também trabalha com contenção de crises em redes sociais também. Até porque uma confusãozinha, falando do cearense também, o cearense gosta de uma confusãozinha na internet. E o cancelamento acontece, né? Gosta da treta. E aí vai a assessoria trabalha muito com isso. A gente já foi contratado para adequar a linguagem de uma pessoa numa empresa. Certo. E eu vejo, era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Posicionamento de marca também. Olha, eu quero posicionar minha marca desse jeito. Eu quero ser reconhecida como essa pessoa tal. Pronto. Eu não soube me expressar. Agora você trouxe exatamente isso. É uma pessoa que tem um produto bom, que você sabe que ela pode se vender, mas ela não tem um português tão bom, ela não tem uma postura tão correta, ela não se veste tão bem. Então tudo isso a assessoria de imprensa tem como chegar e dar uma pontuada. Total. O jornalista que trabalha com contenção de crise, posicionamento de imagem, ele tem esse entendimento disso sim. Então, tem temáticas, hoje existe muito a máxima de temos que nos posicionar. Hoje a gente está numa política agora complicada, né? E aí, não, eu tenho que me posicionar. Vou perder seguidores, mas eu me posiciono. Vou ganhar seguidores, mas eu me posiciono. É entender mais a fundo qual é o teu objetivo final, né? Tentar entender se realmente esse posicionamento vai somar mais ou diminuir. Perder seguidores não é um problema, isso faz parte do processo. Acontece todos os dias. Isso não é esse o maior problema. O maior problema é a marca indelével que eu vou deixar em mim. De ter me posicionado naquele momento. Vale a pena, não vale? Na minha construção de imagem, no meu negócio, aquilo vai mais somar ou mais diminuir? Entendi. Então, e aí normalmente esses setores, eles são compostos de um assessor de imprensa que se preocupa com essa imagem midiática, uma pessoa de marketing, muitas vezes um advogado, né? Para a gente ali coletivamente entender como conter aquela crise, como posicionar, como a gente vai tomar as decisões, é uma nota oficial o caminho, se for uma crise? É uma pequena nota? É um posicionamento na imprensa? É uma coletiva? É um treinamento de mídia? É um media training? Que é um treinamento para as pessoas saberem como falar na televisão? Saberem como falar com a imprensa? Entendi. O que é mais adequado ali? Então, tudo isso o assessor de imprensa também faz. O trabalho do assessor de imprensa não é simples, não. Sim. É bem complexo. Tem uma complexidade. E bem completo. Sim. E o primeiro passo para quem quer virar notícia mesmo é ter uma informação genuína, algo que cause impacto, ou é melhor causar um impacto grande na frente, ou ir construindo ao longo do tempo, devagarzinho? Existe uma estratégia ou depende muito do que o cliente quer? Tem cortes, né? Assim, tem cortes que são inalteráveis. Não adianta o cliente vir, eu quero isso, porque a assessoria ela tem um recorte muito específico. Nós temos aí o Gatekeeper, né? Que é um grande portal que ele filtra.
E nós temos que entender claramente, não adianta. Então, a primeira coisa, nós não somos marketing, nós somos jornalismo. Uhum. Então, não adianta eu querer firular algo para fingir algo que é legal para vender aquilo ali para a imprensa. Não, eu tenho que trabalhar com a verdade e trazer argumentos verdadeiros para exaltar aquilo que a gente está querendo oferecer com a mais clara verdade, para a gente conseguir colocar na imprensa. A assessoria até tem um poder de gerar autoridade, mas Sim. ela só vai conseguir se de fato existir uma história real por Sim. trás daquilo ali. E aí a gente tem uma mágicazinha. Qual é a mágica? Não é a mágica do marketing, é a mágica de tirar daquilo que você me traz o melhor sumo e você perceber que aquilo fica interessante. Uhum. Então é melhor que se tenha uma reputação profissional ou é melhor que se crie um personagem para viralizar? Se o cara tiver uma reputação profissional bem lapidada, ele vai... É um tipo de trabalho, mas no caso do influencial digital, tem influência digital que, na verdade, ele é vai variar muito do caso, né? O Adamas Pitaco, ele é um personagem, ele não é a pessoa. Sim. Você conversar com o personagem e conversar com pessoas, você obviamente percebe duas pessoas diferentes. Sim. É mais fácil trabalhar com uma pessoa real ou com um artista? São trabalhos completamente diferentes. O caminho é outro, é diferente, né? Vou dar um exemplo muito simples. Você vai trabalhar com influenciadora, por exemplo. Eu, Poliana, assessoria de imprensa, eu também tenho... Eu prezo muito pela ética, pela verdade. Eu valorizo muito isso. Porque é isso que me construiu uma autoridade até agora também. Também trabalho construindo essa autoridade, né? Então, eu nunca faria uma fake news para bombar porque eu facilmente construiria uma fake news. Pelo meu poder técnico. Mas eu não faço isso. É uma tomada de decisão minha. E que acredito que a maioria dos jornalistas e assessores de imprensa não fariam. Mesmo que seja para estourar o meu cliente. Porque eu não acredito naquilo. Eu não acredito. Inclusive, eu estava um dia desse falando com um cliente e ele fez uma postagem nas redes sociais em que a imagem chamava muita atenção. Era uma imagem caça-clique, que a gente chama. Mas não era uma imagem que, quando a gente olhou o engajamento, estava altíssimo. Mas o que é que eu expliquei para ele? Não adianta. As pessoas que clicaram nesse material, elas não têm interesse no teu produto. Uhum. Elas simplesmente são pessoas que foram chamar a atenção pela aquela imagem grotesca e elas vão entrar ali e vão sair. E ainda tem o perigo de quem acredita em você olhar para aquilo e dizer, meu Deus, qual é a necessidade que esse profissional tem de estar colocando uma coisa tão grotesca nas redes sociais só para chamar atenção e de você, ao contrário de ganhar credibilidade, perder credibilidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não, nem sempre são os números que dizem que você está bem. Você pode ter excelentes números ali e grande parte daquelas pessoas que clicaram ou estão falando mal de você, ou estão clicando por lhe achar grotesco ou chamando atenção por nada. O tal do falem bem ou falem mal ou falem de mim, como é falem mal ou falem bem? O importante é que falem de mim. O importante é que falem de mim, algo assim. Eu não concordo. Eu também. Eu não gosto. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para a peneira, para entender que o sumo da história não é só a quantidade. À medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão percebendo que tem a necessidade de ser mais seletivo. E aí eu sempre penso assim, aqueles bons profissionais, eles vão se destacar em meio à multidão. O mercado, ele vai expurgando, vai expulsando. O mercado vai expulsando quem não é bom, você vai se destacando. Pode ser que leve um pouquinho mais tempo do que o de outras pessoas, mas se você de fato for bom naquilo que faz, o mercado vai lhe selecionar de forma natural. A gente está num momento agora, Jean, de que, por exemplo, os influenciadores digital, eles querem quantidade. É um recorte do momento. Mas eu acho muito perigoso isso. Não só influenciadores, até profissionais mesmo. Entendi. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o que está por trás disso? O que eu estou construindo por trás dessa quantidade de pessoas? Eu estou construindo autoridade ou estou desconstruindo a minha história? Ou será que está só alimentando um ego? Eu estou só alimentando um ego que não está construindo a minha história de verdade? Porque, gente, não tem modernidade no mundo, rede social, que tire conceitos que a gente sempre soube. A base tem que ser construída.
Eu tenho que ter uma base sólida para poder eu conseguir começar a crescer em cima. De fato. E aí você falou mais cedo sobre essas plataformas, eu já vejo isso nas redes sociais, dessas plataformas que vendem esse serviço, né? Disparo de release. Sim. Isso eu sei que isso não é vantagem, mas eu queria uma opinião de uma profissional mesmo da área, para saber qual a lógica desse. Eu não vou descredibilizar a plataforma. Ela tem sim sua performance e sua eficiência dependendo do objetivo, né? Mas é bem mais nichado do que uma assessoria de imprensa. É o contrário. Não? A assessoria de imprensa... é mais específica, mais assertiva. Pronto. A assessoria de imprensa, por exemplo, inclusive, nós trabalhamos com disparadores também, às vezes. Então, dependendo do olhar que eu tenho daquele produto, a gente trabalha com disparador ou não. Mas talvez as pessoas que contratam disparadores não tenham esse pensamento estratégico. Não tem o profissional por trás do disparador. Então vai pulverizando e aí no que acertar é lucro. Exatamente. E aí entender o que ele está pulverizando. Qual é a estratégia dele por trás disso? Que tema ele quer construir na história dele? Tá assertivo? Tá confuso? Né? Porque, gente, a construção da autoridade, ela tem um passo a passo, ela tem que ter um entendimento claro daquilo, né? Então existe uma estratégia de criação de uma imagem sólida. Sim, total. A gente é extremamente preocupado com a construção de imagem do cliente, é o que mais nos preocupa. Com cada palavra, cada coisa colocada no texto, a forma que ele deu a entrevista, a forma que ele está sendo visto, né? Eu estou agora com um cliente que é o Juca Máximo, que é um cliente meu muito antigo. Ele é artista plástico, cearense, e eu digo assim, ele é um dos nossos maiores cases de sucesso, porque quando eu peguei o Juca e dizer assim, construir a história de um artista plástico não é fácil. Porque existem muitos artistas plásticos, porque ele vai se diferenciar, é muito intangível. Entendi. Porque ele é o melhor, porque ele é diferente. E ele é um artista plástico incrível, inclusive procurem aí. E agora, a gente está fazendo um trabalho com ele está em Viroli, interior da Itália, fazendo uma residência artística de 10 dias com vários artistas do mundo. Ele é cearense. E ele é um cara, assim, que tem uma repercussão internacional muito importante. E isso é construído, essa história dele foi muito construída pela assessoria de imprensa. Muito. Se você pegar um relato dele, você fica impressionado com o relato que ele dá sobre a assessoria de imprensa. Foi a grande transformação na vida dele. Porque bom ele já era, em Viroli ele já estava, mas a gente conseguir dar esse grito por ele é muito importante. Então ele está nesse momento. Como é que eu estou fazendo agora a assessoria dele? Extremamente estratégica. Então, primeiro eu estou negociando um trabalho de audiovisual com ele para um grande jornal daqui. E aí a gente conseguiu uma invasão no Instagram daqui, uma ocupação no Instagram daqui local, de um jornal grande para ele. Então ele está gravando vários vídeos que ele vai ocupar o Instagram. Que bacana. Bem devagarzinho eu fiz isso. Depois disso eu trabalhei 3 materiais dele. Eu trabalhei um texto grande falando a transformação de Juca do metaverso até uma imersão em um mosteiro na Itália. Então esse grande, a gente está tentando ver se emplaca uma matéria maior. Aí eu tenho 2 notas pequenininhas, uma que fala só do metaverso, outra que fala só do seminário, do mosteiro. E aí eu tô bem devagarzinho, colocando uma coisa de cada vez, pra gente conseguir no canto certo, na hora certa, com a estratégia certa. Bem estratégico. Extremamente estratégico a venda dele, porque ele é um artista plástico. E eu poderia colocar no disparador. Você entende a diferença? Entendi. Solta no disparador. Soltar no disparador e ver no que dá, ver no que acerta. Mas esse aí é o grande diferencial da assessoria. Ser assistido, de um profissional ser por trás. planejado, Exatamente. de ser pensado. Para aquela construção de autoridade que ele quer. E não ficar gastando munição à toa. E ainda tem um detalhe. A imprensa cansa. Interessante. Se você pagar 50 vezes para o jornal colocar uma publicidade, ele vai amar, porque ele está recebendo e colocando toda vez para outro. Mas a assessoria de imprensa, ela cansa. O jornal, o tema cansa. Então, até isso é extremamente estratégico. Desgasta o teu relacionamento com as pessoas. Uma semana eu trabalho TV. Na outra semana eu percebo se a TV está cansada, eu vou trabalhar outro tema só em rádio. Aí na outra semana eu tenho que trabalhar um tema completamente diferente, com a fonte diferente, só para digital A. Aí eu vou trabalhar depois só uma notinha no jornal.
Bacana. Porque aí eu não canso o cliente, eu tô em todos os locais e a imprensa não cansa dele. Tu imagina o disparador direto. O cara bloqueia logo no spam, aquele cliente nunca mais, nunca mais a imprensa quer receber É verdade. aquele release. Entendi. Então tem todo esse olhar. Para onde eu vou olhar essa semana para colocar esse cliente? Isso eu não passo pro cliente, ó, coisa nossa. Entendi. Ele vai só sentindo o resultado. E ele vai recebendo no formulário, olha, vai recebendo Os observatórios. os lá observatórios que a gente, dele, né? que a gente Sabendo, vai poxa, mandando. eu estou bem diversificado, estou bem pulverizado. E a ideia é essa. E atinge o objetivo que ele quer em diversas frentes. Diversas frentes. A gente trabalha em todas as frentes. E me diz uma coisa, para quem está pensando assim, a pessoa não conhecia muito sobre assessoria, mas está pensando em investir, está com medinho ali de investir, tem algum caminho que você possa dizer? Existem alguns formatos de assessoria de imprensa, né? Você pode fazer um job, um lançamento. Eu vou abrir uma loja, eu queria dar um boom na imprensa, eu queria demarcar a abertura da minha loja na imprensa. É um evento. Seria um job que a gente chama, a gente fecharia um contrato de uma vez, né? Existe a campanha que a gente pode trabalhar, no mínimo, por volta de 3 meses a campanha. Aí a gente consegue girar, assim, várias frentes, com várias temáticas diferentes, a gente consegue dar uma acelerada naquele cliente, né? Então, trazer vida para ele. Um espaço maior de tempo para pensar uma estratégia. Sim. Existe a estratégia do job, que é um evento, um ponto pontual. E existe a assessoria mensal, que é onde eu tenho hoje o maior número de clientes. E esse aí vai construindo relacionamentos, aí você fica ali um tempão. Eu tenho um cliente meu que diz assim, que uma matéria que ele fez para Tribuna do Ceará, aqui mandar um abraço para a Tribuna, que hoje nem tem mais, né? Eles fizeram uma grande matéria sobre o lançamento de uma startup. Ele, Poliana, 80% dos meus clientes vêm por essa matéria. Porque a temática dele era uma temática muito duvidosa. As pessoas ficavam, gente, será que esse cara tá falando a verdade? Que ele trabalhava com anulando multas. Eu conheço essa startup. Pronto. Não queria nem falar, vou cortar isso aí. É a Anula Multa do Rodrigo. Não sei quem é. Ele estava no Sebrae anteontem, encontrei ele lá. Posso falar de novo? Mas eu não vou falar nomes. Então tem um cliente nosso que ele passou muito tempo com a gente, ele fala, Poliana, 60%, 70% dos meus clientes vêm por causa daquela grande matéria que a gente placou no jornal. Porque o produto dele é um produto que as pessoas diziam, será que funciona? Será que não funciona? Todo mundo ia pro Google perguntar. Quando chegava lá uma matéria grande, falando sobre o trabalho, que eles eram assim, assado, e as pessoas fechavam por causa daquela matéria. É muito importante entender o cliente. Poliana, se eu fechar assessoria, eu vou vender mais? Não. Eu não vendo essa ideia de conversão, de aumento de cliente no restaurante. Eu vendo o quê? Aumento de credibilidade. Vários clientes já me falaram que sim, aumentou. Vários. Mas eu não tenho esse objetivo. Eu não posso vender esse objetivo, porque não é o objetivo da assessoria de imprensa. Isso seria um converter. Isso seria algo que ele vai perceber depois. E tem nichos que movimentam muito, outros nem tanto. Tem nichos que, acabei de falar, uma matéria só que a gente emplacou, ela converteu muito pro cliente. Até porque isso não é o objetivo original. O objetivo é gerar autoridade, chancelar alguma... Criar história. Tem uma coisa muito interessante hoje também, que é o selo azul do Google, né? Então tem gente que procura... do Google não, desculpe. O selo azul do Instagram. Muita gente procura a gente para criar corpo de matérias jornalísticas, criar história no Google para tentar, junto ao Instagram, o selinho azul. Pois é, você falou um negócio muito bacana. Eu tinha uma certa resistência com relação a vídeos nas redes sociais. Então eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais e chegou um momento que eu percebi que as pessoas elas não querem conteúdo, elas querem histórias. É totalmente diferente. Quando eu explicava uma ferramenta, o engajamento tinha um perfil de engajamento, mas quando eu contava uma história que me conectava com aquelas outras pessoas e gerava uma solução para aquela outra pessoa, o engajamento e o retorno sobre isso era gigantesco. Então, contar a história é um atributo do jornalismo. Sim, sempre foi. A gente sempre contou boas histórias verdadeiras, embasadas, com uma autoridade, credibilidade, vendo todos os lados, com apuração, né? Trazendo aqui isso, vocês devem ter visto
Podcast A Mulher é Casa Abandonada? Eu ouvi falar, eu não assisti o podcast. Pois assista e assistam. Chico Fellini, o Chico Fellini. Aí tu fala, eu volto lá. Porque tu desenquadrou. O podcast A Mulher é Casa Abandonada, né? Quando eu vejo aquilo ali, porque, querendo ou não, tem uma modernidade, que é o podcast, né? Hoje é uma modalidade moderna, apesar de a narrativa parecer muito com narrativa de rádio, de rádios reportagens, que a gente já entendia, né? Gente, você olha aquilo ali, meu Deus, assim, como é bonito você ver o trabalho jornalístico ali. A investigação, a apuração, meses e meses de tentar, né, entrevistar a personagem principal, de falar com várias pessoas ao redor, de contar uma história toda costurada. Né? Isso é um atributo muito bonito, eu tenho muito orgulho quando eu vejo aquilo ali e digo, olha, isso aqui é jornalismo. Sem achismo, sem opinião. Sem marketing, sem firula, sem caça-clique. Com qualidade, ele se tornou um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Com qualidade jornalística. Né? E muitos outros iguais a esse podcast tem muitos maravilhosos por aí, né? Repete o nome dele aí. A Mulher da Casa Abandonada. Legal, muito bacana mesmo. Acho que muita gente conhece, ele ficou muito famoso. E assim, eu mostrava, gente, isso aqui é jornalismo, isso aqui é jornalismo. Porque hoje existe uma confusão muito grande, né? Então é fake news, é jornalismo pouco apurado, é jornalismo extremamente tendencioso, né? Porque tendência sempre existe, né? Quem diz que existe imparcialidade 100% está aí iludido mesmo. Claro que existe a parcialidade, né? Existem as nossas histórias, o que a gente acredita, então nós somos humanos contando algo, a gente tem uma tendência. Mas a busca um pouco mais pela imparcialidade, ela é muito importante para que você consiga colocar na mesa os fatos e as pessoas que assistem possam tomar a decisão dela, entender melhor claramente, enxergar todos os lados, né? Então, bom jornalismo. Imparcial. Né? E eu acho que teve uma vez que se questionou, tá todo mundo fazendo comunicação, todo mundo fazendo jornalismo. Bacana isso. Eu acho que é importante a pessoa ter voz, ter fala, vários podcasts de comunicadores importantes, interessantes. Mas nessa grande massa que vem se formando, os bons jornalistas e o bom jornalismo, com certeza ele vai criar destaque. Porque existe uma seleção natural. Quem escolhe, cara, vou escutar esse aqui porque esse tem autoridade, esse tem credibilidade, esse constrói correto, eu já acredito nesse. Né? Então, é isso. É por aí. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui mais um episódio do Inspirando Soluções, um programa feito com pessoas reais, que contam histórias reais, e hoje a gente trouxe a Poliana Ramalho, fundadora da Girassol Assessoria. Como é que faz para te encontrar, Poliana? Quem quiser investir na assessoria, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a assessoria, eles te encontram como? Instagram, @Girassol Assessoria, e o WhatsApp, que é o 859-8778-4656. Então, muito obrigado. A gente conversa. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Foi igualmente, muito enriquecedor. Eu acho que quem assistir vai entender muito sobre a construção de uma identidade, a construção de uma autoridade, a construção com história, com verdade. Sim. E muito obrigado por ter dividido esse tempo aqui com a gente. Obrigada, Jean. Um prazer, né? A gente vem conversando há um tempo já sobre isso. E fiquei muito feliz de poder falar um pouco de assessoria de imprensa, né? Até me surpreendeu. Você fez perguntas excelentes no roteiro, tudo de olha que legal, né? Porque você nichar assessoria de imprensa é tão nichado, mas assim, você conseguiu trazer perguntas muito interessantes, me senti muito à vontade e feliz de poder falar sobre esse tema. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Tá ótimo. Pessoal, tchau, tchau. Até o próximo episódio.